Se a sua atitude é positiva, você consegue enxergar muito além do que está na superfície. Perceba suas necessidades claramente. Tenha certeza de que elas serão supridas e dê graças por isso. Nunca deixe de agradecer. A lei da gratidão é uma lei espiritual fundamental. Você consegue ver o melhor em todas as situações? Ponha essa lei em prática cada vez mais, especialmente quando se deparar com uma situação difícil. Encare-a de frente e honestamente. Depois examine-a de todos os ângulos possíveis e quando terminar, você vai descobrir que sua maneira de encará-la mudou totalmente. O que a princípio parecia um desastre, agora é uma oportunidade e basta você decidir extrair o melhor de toda essa situação para que essa oportunidade se transfere em sucesso. A exposição dessa noite será proferida pelo nosso irmão do Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma, a quem eu passo a palavra. É Marco, né? É Marco. Não é Allan Kardec, é Chico Xavier. Chico Xavier. Errei. Erro meu. Desculpa. Faço da onde? Pode fazer do pouco. Tá, então tá. Boa noite, pessoal. Primeiro agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, né? Vou só ligar o celular, né, para telefonar, né? Porque tem uma trechinha. Opa, acabei de tirar. Bom, então princípio. Então hoje eu sou Marco, prazer em conhecê-los, muito bom estar aqui, nessa cidade tão bonitinha, né? E o nosso tema que vamos falar hoje se chama auxílio. Esse tema ele foi extraído, na verdade, de uma obra do Chico Xavier, do Emmanuel, que se chama Pensamento e Vida. É um livro fininho, mas bem difícil. Ele não é difícil a leitura, é uma leitura que flui, a gente lê fácil, mas o que ele nos traz, ele faz com que nós venhamos a refletir sobre para que estamos aqui, né? O que estamos fazendo aqui, qual o objetivo da vida. Inclusive, o Emmanuel diz que esse livro ele surge da seguinte questão: vários espíritos, né, na colônia espiritual onde ele reside, que no caso é o nosso lar, tem milhares, milhões de colônias ao redor da Terra. Nosso lar é uma, né? Mas ele reside ali. E alguns espíritos recém-desencarnados, na verdade, alguns espíritos que estavam se preparando para reencarnar, eles assim, nós gostaríamos de ter uma espécie de manual, um guia para a gente, um guia para que a gente se orientasse melhor. E daí eles fizeram essa obra. Falamos deles porque, na verdade, quando a gente vê as obras do Chico Xavier, esse livro, se eu não me engano, é de 1959, ele já tinha psicografado 100 obras, 96 obras, para falar a verdade. Então, assim, impressionante, né? Impressionante que ele não esteja na Academia Brasileira de Letras, com tantas obras publicadas, né? Mas ela tem uma sequência. Ela não é produzida assim, vamos fazer essa, agora vamos fazer aquela. Toda a obra do André Luiz, do Emmanuel e do Humberto de Campos, ou também chamado Irmão X, ele tem uma lógica, ele tem uma sequência de aprendizado que vai vindo, né, desde quando Chico começou a psicografar, né, e depois continua até a morte dele. Mas esse livro, ele é bem interessante. Eu trouxe um outro aqui que eu sempre trago algum, que se chama Agenda Cristã. Esse livrinho aqui é bem legal, ele é bem fininho mesmo assim, não tem muito conteúdo, umas linhazinhas só, certo? Mas ele é muito profundo. Na verdade, ele é aquele livro assim, a gente faz uma oração antes de dormir, ao invés de ficar no Netflix, ou no YouTube, ou no Instagram, né? Porque isso impregna na nossa mente e cria sistemas neurais, digamos assim, que aquilo vai impregnando com pessimismo, com as notícias que a gente vê do mundo hoje, né? E esse livro é bem legal, então a gente faz uma oração, abre, e daí ele vai trazer alguma lição para nós, uma lição bem importante e que é difícil de avançar.
Então não é aquele livro de ler de ponta a ponta. E é interessante que eu estava passando por um momento na fase difícil, assim, e tal, pelo menos na minha cabeça era, né? E sempre abria na mesma coisa. Que foi que eu abri agora, nos momentos graves. E eu achava que o livro estava viciado, né? Tipo assim, não, só pode, não pode, né? Daí depois que passou o problema, não caiu mais aqui, certo? Né? Então esses livros são bem interessantes, e a espiritualidade, nossos anjos guardiões, como chamamos, o movimento espírita, né? Que são espíritos amigos, outros bem mais adiantados, responsáveis pela nossa evolução. Alguns nos acompanham numa única encarnação, outros já estão nos acompanhando em inúmeras encarnações, professores, digamos assim, que nos acompanham ao longo de muitas e muitas vidas, orquestrando o nosso processo evolutivo para que logo nós não venhamos mais a necessitar de encarnar no planeta, e daí que isso possa ser uma opção nossa, se nós quisermos vir aqui, né, em trabalho, não necessariamente em missão, como a do Chico, do Emmanuel e de tantos outros, mas se nós quisermos vir aqui auxiliar aqueles que estão na nossa retaguarda, assim faremos. E esse é o objetivo da espiritualidade, porque não tem como ser feliz na Terra. A Terra é um planeta que, na melhor das condições, tu vai adoecer, tu vai envelhecer, pessoas que tu convive vão passar por isso, né? Então não tem, a felicidade não está aqui. E o que é que Deus quer para nós, digamos assim, né? Que tu seja feliz, porque Ele é a felicidade máxima, Ele é a plenitude máxima. E quanto mais nós nos aproximamos desse patamar, que nunca vamos chegar, né? Porque só Deus é Deus, mas é o que é a nossa meta. Então a nossa meta é não precisar ficar vindo para o planeta. É aprendermos o que a Terra nos traz e avançarmos. Eu perdi aqui já do celular, mas tem ali a questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, para os espíritos, mas por que nós nascemos? Eles falam isso, vocês nascem, né, para ter a expiação e para ter o aprendizado. A expiação, ele fala assim, faz parte, digamos assim, da dor do caminho. Porque o que é expiação? Horas. Qualquer um aqui que se olhar no espelho, ele olhar bem nos olhos assim, no espelho e ficar olhando assim, hoje eu sou o melhor do que eu sou. Talvez, pessoal, em vidas passadas, talvez não, com certeza, olha, quantas encarnações nós temos aqui? Muitas. Ou seja, nós falamos várias línguas, inclusive línguas mortas, línguas que não existem mais, porque jornadeamos em inúmeras civilizações. Antes do Império Romano, antes da Suméria, na Atlântida, nós já somos almas muito velhas. Todos nós garantidamente viemos de outro planeta, e já evoluímos nesse planeta e vamos passar para outros. Então, nós temos reencarnações. Mas, tirando esse conhecimento que é intelectual, de história, de cultura, que a gente tem na nossa memória, do termo moral, nós somos o máximo que nós chegamos. Se alguém acha que em vida passada teve do lado de Francisco de Assis, pessoal, não se iludam. Tu era pior. E vai voltando, tu é pior ainda. E vai voltando, tu é pior ainda. Pessoal, todos nós aqui já fizemos aborto, já estupramos, já fomos soldados em batalha, matando todo mundo com espada, com arco e flecha, já guerreamos, já passamos a perna em muita gente. Hoje, talvez a nossa índole não permita mais que nós façamos isso. Mas a sociedade que ainda faz isso é fruto dessa construção que nós mesmos construímos. E é por isso que nós estamos aqui tentando melhorar esse mundo violento a partir do nosso exemplo. Porque nós ajudamos a moldar o planeta como ele é. Então, por isso que Jesus falava, né? Não julgueis para não serdes julgados. Porque tu vê aquele criminoso que tu acha abominável, e se um dia a espiritualidade quiser te fazer uma regressão e tu volta lá para o teu passado, eu também fiz a mesma coisa. Igual no trânsito, né? Está louco para passar por cima da pessoa, porque ela está devagar. Ou então tu entra e daí outra não dá sinal, aí tu fica bravo. Mas tu faz isso também. Dá uma olhada como tu vacila, tu faz a mesma coisa. Então, o nosso passado é muito tenso. E isso é expiação.
Mas o nosso aprendizado é o quê? Aprender o que a Terra tem para nos ensinar para sairmos do planeta. Essa é a outra parte da vivência na Terra. Mas eu peguei 3 capítulos desse livro para a gente discutir brevemente, né? Porque a gente não vai fazer uma aula de filosofia aqui, né? Daí eu peguei o capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, o 14 que se chama Corpo e o 15 que se chama Saúde. E depois o último que é o tema nosso, Auxílio. E aqui, nesse capítulo Corpo, o Emmanuel ele fala da importância do corpo. Como é importante tu ter um corpo sadio. Se tu puder ter um corpo sadio. Mas se nosso corpo não é sadio, tem uma causa. Ou eu passei a minha vida inteira comendo churrasco. Fim de semana não passava sem um churrasquinho. Qual é, né? Trabalho a semana toda. Tem o meu direito, né? Daí, depois dos 60 anos, eu estou com colesterol no espaço, quase tendo um AVC, tendo um infarto. Isso foi de vidas passadas. Não, né? Fumei a vida toda. Tá? Minha vida toda. Eu tive um câncer de pulmão. Não, porque em vidas passadas eu afoguei alguém. Não, né? Agora assim, nós fumamos a vida toda, certo? Morremos com 90 anos, de boa. Parece que nem deu nada. Depende também do quanto tu fumou, da intenção. Mas está consciente de que aquilo é um veneno? Pessoal, na próxima vida, ele vai vir aquele retorno. Porque nós não somos vidas uma atrás da outra. É uma vida só com muitos corpos. E intercalando o plano espiritual e o plano físico. Então, na próxima vez que eu volto, eu vou vir com enfisema pulmonar, eu vou vir com asma, eu vou vir com uma série de doenças pulmonares, por quê? Pessoal, nós já estamos preparando o nosso corpo da próxima reencarnação. Os nossos atos hoje, com as nossas memórias, com os nossos pensamentos. Sabe o que é interessante? A gente nasce, certo? E passa a vida toda, quem é espírita, né? Quem é espiritualista, não importa a linha que siga, se preparando para morrer, né? Uns querem ir para o céu, e nós queremos ir para o nosso lar, né? Que é a vibe dos espíritos, como se só existisse nosso lar. Enfim, então, passa a vida pensando no plano espiritual, depois tu vai para o plano espiritual e tu basicamente aquele período entre uma encarnação e outra fica preparando a próxima reencarnação, é um ciclo, né? Interessante. Para quê? Para não precisar chegar a mais isso. Mas ele fala aqui assim, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons, de que é portador, seguindo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora nos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Parece complicado, né? Mas não é. Ele está dizendo o seguinte: quando meu pai e minha mãe, ou se for por inseminação artificial, quando o espermatozoide e o óvulo se cruzam para formar o óvulo, naquele momento, o meu perispírito, coordenado pela minha mente, já está atraindo os tecidos e o código genético do meu próximo corpo. Então, as doenças, o câncer que eu vou ter, a cegueira que eu vou ter, sabe? Tudo aquilo já está programado. Mas está programado por quê? Porque eu mesmo programei a partir do meu perispírito, que traz as memórias do passado. E daí eu nasço com os problemas que possa ter, ou com a saúde, porque ele fala aqui, né? Dos bons também, com a saúde que eu possa ter. E daí ele continua falando isso aqui, quer ver? Olha só. Em breve, atendendo o desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, ou seja, né? O perispírito moldou aquele novo corpinho e está aqui, né? Nós nascemos bebezinho, manifestando pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo é constituído de bilhões de células de indivíduos microscópicos, que são as nossas células, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, nosso perispírito, partilhando-lhe as naturezas eletromagnéticas, como oficina complexa formada de bilhões de motores infinitesimais movidos por... Daí fala oscilações eletromagnéticas assimilando as irradiações do plano que se encontra. Então, além de eu trazer o meu passado que molda o meu corpo,
Se tu é bonito, se tu é feio, tudo isso é tu que plasma. Sabe? Pessoal, a nossa sociedade, ela quer o quê? Cara bonito, rico, né? Falador, certo? Não é? Bem-sucedido, isso. Mas olha como a feiura é uma proteção. A gente não pensa desse jeito, né? Mas como a feiura te protege. Então, assim, imagina que tu foi sensual em muitas vidas. Tu era bonito, o teu magnetismo seduzia as pessoas. Levou fim à família, teve caso aqui, aprontou lá. Agora tu vem bem do feio. Oh, isso é uma proteção para ti? Porque aquela tendência que tu tinha continua. A gente não muda muito de uma encarnação para outra. Mas a tua feiura vai fazer com que tu já não tenha aquele magnetismo, tu já não é tão atraente, tu vacila menos. A nossa sociedade gosta do rico, né? O rico abre as portas, mas é uma furada ser rico, pessoal. Abre todas as portas, todos os vícios, todos os estacionar em local que não pode, tudo passar sinal vermelho, porque tu tem dinheiro mesmo. Ou seja, é uma prova bem difícil de ser rico. Porque a chance de tu vacilar é bem grande. Mas ele continua aqui, né, falando assim, ó. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo, ou seja, antes de reencarnar, com problemas decorrentes do homicídio, uma pessoa que mata a outra, delinquências, viciações, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato o mais doloroso desequilíbrio. Então, quando a gente vê essas pessoas, né, com síndromes as mais diversas, mentais ou físicas, e por mais que a gente queira auxiliar, e por mais que da nossa parte a gente não sabe o que a pessoa fez, não nos cabe julgar, então é só auxiliar, ela vem naquela condição por algum motivo. Então, se nós vamos ter um filho, pessoal, que ele vem nessa condição, sabe, nós estamos sendo o anjo da guarda dessa pessoa, que precisava nascer e precisava ter alguém que amparasse naquela situação de dor, de angústia, de deficiência mental e física. E se ele nasce através de ti, né, da tua família, ou ele acaba aparecendo na tua casa de algum jeito, sabe, tu está sendo um baita anjo guardião para eles. Inclusive a espiritualidade nos diz que quando, no plano espiritual, a gente é convidado a aceitar uma criança dessa, mesmo que seja órfã, por exemplo, esse nosso passado negro, ele é muito reduzido. Esses compromissos que nós temos é muito reduzido pela prova de amor que a gente dá por acolher essas crianças. É por isso que Pedro falava, né? O amor cobre a multidão de pecados. O amor, ele faz com que tu se transforme. E esse teu passado é quase como uma economia. Esse teu passado, ele vai sendo reduzido pelo teu sacrifício ao próximo. Então, é aquela coisa, se eu vim programado, que ele fala aqui, né, doenças que aparecem inesperadamente, fortunas que são perdidas sem mais nem menos, mesmo que tu não tenha culpa disso, era para mim perder um braço, mas eu fiz tanto bem que eu só perdi um pedaço do dedo. Então, assim, ó, se eu fiz muito crime, mas se eu ajudei muita gente também, se eu ajudo mesmo, sacrificando mais ou menos, isso amortiza essas nossas dívidas. Isso é bem interessante. Porque daí ele vai entrar no outro capítulo que se chama saúde. E ele diz que a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições dos moradores. Olha só que interessante, a saúde é como uma residência que denuncia a condição do morador. Quanto mais saúde tu tem, saúde mental, tá, pessoal? Melhor tu é, mais evoluído tu é. E daí ele vai falando na mesma onda da outra, né? A falta cometida opera em nossa mente estados de perturbação, o qual não se reúne simplesmente forças desvairadas, que a gente falou antes, mas também a acusação das vítimas. Porque aquele que nós nos prejudicamos, não necessariamente nos perdoaram. E muitos estão na nossa cola, querendo atrapalhar a nossa vida. Se eles não nos afetam, eles vão afetar quem? Nossos filhos, pessoas que estão ao nosso redor.
Por isso que o nosso poder mental é muito grande, porque a gente pode, com o poder mental, trazer esse bloqueio. Daí ele continua, né? Cólera, alguém de vocês fica irritado? Eu fico bem irritado quando as coisas não dão certo. Parece uma criança, sabe? O que demonstra uma inferioridade da minha parte, certo? Então, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células distonias. Aqui ele fala que quando a gente tem esse hábito constante de ter esses vícios mentais, o nosso corpo se enfraquece. E daí as doenças infecciosas aparecem. Aqueles micro-organismos que estão habitando o nosso corpo, porque nós temos bilhões de micro-organismos dentro da gente, né, no intestino, na pele, no cabelo, mas eles estão ali, porque o nosso sistema imune nos protege. Mas quando a gente vacila mentalmente, a gente deixa com que esses micro-organismos vão se fortalecendo enquanto nós vamos nos enfraquecendo, para mostrar como o nosso poder mental é tão importante. Como é importante a gente ter um controle mental, tentar ter o controle mental no dia a dia. E daí ele vai continuando falando, né, nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Inclusive, muitos convivem conosco e parecem pessoas tão normais, mas elas sofrem com perturbações mentais que a gente não vê. Obsessões, traumas, medo, angústia, sabe? Parecem pessoas normais na sociedade, mas mentalmente não são normais. A nossa presença equilibrada auxilia essas pessoas. Vocês acreditam no poder da oração? Vocês acreditam no poder da oração? A oração é um negócio muito poderoso. Pessoal, a oração muda o destino nosso. A oração é capaz de fazer coisas impressionantes. Eu falo por experiências próprias, de estar em situações tão difíceis e que aquilo se resolveu. Eu fiquei impressionado, assim, nem eu acreditei. Acreditava na oração, mas não imaginava que ia ter um desfecho tão bom. A oração é uma coisa muito poderosa. O que vocês acham que é o anjo guardião que Allan Kardec fala? O que vocês pensam que seria? Alguém pensa nesse anjo guardião ao longo do dia? Ou pelo menos na hora de dormir? Ninguém pensa. Mas tem que pensar. Sabe quem é, entre aspas, o anjo guardião? Pode ver, quando a gente lê as obras do André Luiz, não aparece essa figura, né? Já viram André Luiz? A gente lê fora, Manuel Flamengo de Miranda, não vê nenhum anjo guardião do que ele conta ali. Mas ele existe. Tem um livro bem legal, mas meio tenso e meio denso, mas maravilhoso, de uma médium chamada Ivone Pereira. Todos os livros dela são simplesmente demais, amo demais a Ivone Pereira. E ela tem o que se chama, que é o mais clássico delas, né? Memórias de um Suicida. Então ali, aquele poeta português que deu um tiro na cabeça porque ele fica cego, então ele achava, não vou mais escrever, vou ficar dependendo dos outros, né? Isso no século XIX, não tinha nada, não tinha internet, não tinha luz elétrica. E ele se mata, né? E ele escreve depois desse livro através dela. E tem um momento da vida dele que ele está no plano espiritual e ele vai reencarnar. Daí ele adentra uma espécie de instituto reencarnatório. Todos nós já passamos por ele. Quando ele botou o pé naquele instituto, ele já não pode mais sair dali. Ele vai preparar a sua próxima reencarnação, moldar o corpo físico e fazer toda a programação. Pessoal, a encarnação não é assim, é isso. E tem engenheiros que estão ali, geneticista. E daí é apresentado para ele uma pessoa que ele não conhecia. Daí assim, esse vai te acompanhar a tua reencarnação inteirinha. Vai estar do teu lado, não assim colado, né? Porque o espírito está trabalhando por aí, mas mentalmente vai estar contigo. Vai estar te protegendo, te intuindo o tempo todo, até tu deixar o corpo físico. Talvez ele continue contigo depois ou não, mas é o trabalho dele, ele é um técnico especializado no teu processo. Então, esse técnico, pessoal, está conosco o tempo todo. Está ligado na nossa mente. É interessante nós pensarmos nele. Quando a gente fazer o Evangelho no lar, pedir a intuição dele. Pedir que ele nos, sabe, a gente está numa situação, de repente vai entrar numa furada e ele nos intua para a gente tomar a decisão melhor, o caminho melhor, sabe? Muitas vezes, pessoal,
o motor do carro estraga sem mais nem menos, depois volta a funcionar. Aquilo era uma proteção de um acidente lá na frente, de uma situação ruim. A gente não imagina como a espiritualidade age através de nós. Alguém aqui tem medo da morte? Não, ninguém tem medo da morte. Ou estão mentindo, né? Ninguém tem medo da morte? Ninguém tem medo da morte? Tem medo da morte ou tem medo de morrer? De morrer. Todo mundo tem, eu também tenho. Não é que eu tenho medo de morrer. Eu fico pensando, pai, meu filho. Dessa vibe aí, né? Sim, com certeza, né? Mas sabe que os Espíritos nos dizem que aqui na Terra nós somos tão presos, né? O próprio corpo é um escafandro. Mas a gente é preso ao corpo, ao sexo, ao comer, as coisas que são boas também no planeta Terra, certo? Aparentemente, né? Só que os espíritos, esses que não são tão apegados assim a essas coisas, quando eles saem do corpo, eles não querem mais voltar. É por isso, pessoal, que a gente não costuma ter projeção consciente. Muita gente tenta sair do corpo, se lembra de tudo, volta para a memória, mas se a gente vai numa colônia espiritual boa visitar, quando tu volta, tu não quer mais saber. Aquilo atrapalha a tua reencarnação, porque é tão bom a vida do espírito, o espírito tem tanta liberdade, o espírito é tão livre, tem uma situação, se vocês puderem ver um documentário que se chama Vida Após a Vida, de um pesquisador americano, é Mudo, se eu não me engano agora, tem um livro também, e ele conta uma história de pessoas que quase morreram, mas voltaram, tiveram aquela EQM, experiência de quase morte. São várias, tá bem legal, é demais. Mas tem uma que é um agente da antiga KGB, aquela agência, né, soviética, né, nosso amigo ali coordena hoje com outro nome. E ele estava para ser morto. A KGB ia acabar com ele porque, sei lá, ele estava noutra vibe, estava tentando ir morar nos Estados Unidos. E daí eles atropelam ele. Fingem, né, um atropelamento e tal, o carro se desviou. Daí já viu, né? Daí ele estava no hospital. Quando ele era marxista, ele era comunista, marxista, nunca teve vida após a morte, nunca tinha estudado isso. O negócio dele era ciências sociais, política. Ele era um pesquisador nessa área. E daí ele se vê sair do corpo. A primeira vez que acontece isso com ele. E ele olha aquele corpo lá embaixo e ele assim, eu penso, então não tem morte? Aquele daí, eu não quero mais voltar para esse corpo, pelo amor de Deus. Daí ele viaja, ele conta as suas experiências, sabe? Nós temos um medo da morte, mas é real. Primeiro, pessoal, que todas as pessoas que nós amamos, não importa se ele é suicida, se ele foi homicida, se ele já morreu, se ele morreu alcoolizado, pessoal, todas as pessoas que nós amamos, nós estamos ligados a ela. O amor nos une eternamente, infinitamente. A pessoa pode estar vivendo hoje em outro planeta, o amor nos une. Então, aquela pessoa que eu amo muito, eu estou com ela o tempo todo. Então já não existe separação. Muitas crianças que morrem em eternidade, e eu acredito, não passei por isso, né? Mas dessa dor, mas assim, ela não morreu. Ela tinha que viver até aquele momento, mas ela está viva, e o teu elo com ela continua firme. O espírito, o Emmanuel quando tem um Emmanuel, tem um livro que se chama Emmanuel, se eu não me engano foi o primeiro livro que ele psicografou pelo Chico Xavier, o Emmanuel, e ele diz ali que o espírito tem tanta liberdade que não dá aqui na Terra da gente compreender. Pessoal, nós somos espíritos que mergulhamos no corpo, nós não somos pessoas do corpo físico que viramos espírito, é o contrário, a nossa natureza é espiritual. E ser espírito é muito maravilhoso, principalmente para nós aqui nesse meio, acredito eu, já não estamos tão apegados às coisas da carne. Aqueles que são muito apegados ao corpo, daí eles sofrem. Porque espírito não tem sistema nervoso, não tem corpo físico. Então eles não vão ter a sensação que um corpo físico te dá. Mas se tu já superou um pouco isso, não precisa ser muito, porque o biológico ainda nos puxa. Sai do corpo, tu não quer mais voltar para cá. Entendeu? Então, vamos ter sempre noção de duas coisas. Nós somos eternos, nunca vamos morrer. Esse é um negócio bem legal de pessoa. Quem cara que tu não gosta é eterno também? Vai ter que conviver com ele pela eternidade. Dá um jeito de fazer as pazes, né? Porque todo mundo é eterno. Não existe morte, pessoal.
partir do momento que a nossa mônada atingiu a consciência de ser humano, penso, logo existo, né? Já dizia o filósofo francês, René Descartes, então, eternidade, pessoal, eternidade. Você não consegue imaginar como é que a gente vai estar daqui a 1 milhão de anos, daqui a 10 milhões de anos, sabe? A nossa consciência cósmica já vivendo condições assim que a gente nem consegue imaginar, porque nós somos eternos. Pô, ser eterno é muito legal. Tu nunca vai ter fim, mas tu vai ter que conviver contigo mesmo. E nesse momento, a nossa consciência muitas vezes nos pesa por um passado que às vezes a gente nem se lembra. Então tem que superar isso para sermos felizes com nós mesmos perante a eternidade. Daí, para encerrar, né, senão vocês vão ficar cansados, aí já está quase dormindo, eu vou para o capítulo chamado Saúde, melhor, Auxílio, aonde ele fala umas coisas bem legais aqui. Ele fala assim, ó: a eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. O que está dizendo aqui? Que o amor de Deus é a providência infinita, que está nos chamando eternamente para encontrar em nós canal para que nós venhamos frutificar essa providência divina ao nosso redor. Então a bondade de Deus está nos chamando sempre para que nós também venhamos a ser bons e distribuamos essa bondade, porque isso é uma das questões da reencarnação também. Nós, digamos assim, auxiliarmos a obra de Deus. E daí ele vai continuando, né? Ó, é necessário, porém, que estejamos de atalaia, ou seja, estejamos atentos no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens que Ele nos enriquece. Porque, pessoal, se alguém aqui é muito rico e acha que a riqueza, assim, é porque eu mereço, porque eu trabalhei, pessoal, nada existe sem a bondade de Deus. Nós não somos nada. Tudo que nós comemos, respiramos, tudo é o quê? Fluido cósmico universal, emanado de quem? Da divindade. Nós estamos mergulhados em Deus, no fluido cósmico universal que Ele mesmo criou, e da nossa consciência que saiu dele também, porque só existe Ele. Então, tudo que nós temos é a bondade de Deus que nos permite. E se a gente não consegue distribuir isso, se a gente não consegue dar, nós estamos bloqueando essa bondade em nós mesmos. Daí é que fala assim, ó, fica atento, porque talvez alguém apareça no teu caminho precisando, e tu muitas vezes não vai ajudar. Esse celeiro está lá para passar por ti, auxiliar aquela pessoa, e tu era o canal naquele momento, e tu perdeu a oportunidade de fazer isso. Quantas vezes a gente para no trânsito e alguém pedir, e tu, não vou dar dinheiro para esse malandro. Mas tu sabe se ele é malandro mesmo? Já conversou com ele? Uma vez aconteceu uma situação, é bem assim, tá? Eu estava andando, daí veio pedir, né? Esse, que saco, vou pedir dinheiro. Daí ele começou a conversar comigo. Daí ele assim, meu irmão, por que tu tá aí? Ele é um cara jovem ainda, né? Por que tu tá aí pedindo dinheiro e tal? Né? Assim, paguei uma refeição para ele, mas isso aí não é nada, né? Daí ele assim, não, é que eu sou autista e eu vivia em Porto Alegre, mas os meus pais não conseguiam mais conviver comigo porque eu entrava em crise. Olha só, eu entrava em crise, então eu deixei a casa para não incomodar meus pais. Daí eu vim morar com um irmão aqui, isso foi lá em Florianópolis, tá? Vim morar com um irmão aqui, e daí eu também entrei em crise, a esposa dele ficou assustada, então hoje eu moro na rua porque eu acho melhor, não incomodo ninguém. Daí eu fiquei assim, que lição para mim, hein? Estava ali meio assim com uma vontade de conversar com a pessoa, e no fim eu recebi uma lição impressionante, sabe? Então quando a gente deixa de auxiliar, a gente deixa de receber auxílio também. E só para encerrar, porque nós falamos, né, no começo, nós temos um passado meio denso, né, que ainda não está se manifestando, porque a bondade de Deus faz com que
as coisas também vêm conforme a nossa possibilidade, né? Mas aqui no capítulo 14, corpo, ele fala o seguinte: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei de auxílio. Todas as vezes que a gente auxilia o próximo, sem ter nenhum interesse, espontaneamente, nós estamos auxiliando a nós mesmos, diminuindo essa carga pretérita que a gente tem. E pessoal, auxiliar não é só vir da cesta básica. Auxiliar é que tu está na rua, alguém te pergunta onde é que é tal lugar. Tu vai lá e leva a pessoa. É tu tratar bem as pessoas. É tu no teu trabalho dar atenção quando a pessoa te chega, mesmo que tu esteja incomodado. É tu entender a condição do outro. Às vezes a gente pensa que bondade é aquela bondade assim, sabe, daquele momento especificamente que a gente auxilia, faz uma cesta básica, faz um sopão, sei lá o quê. Mas não é isso. A bondade é uma coisa constante e é uma prática que a gente vai adquirindo de sermos brandos, de sermos humildes, de sermos pacíficos e de confiarmos em Deus, sabendo que mesmo as provas difíceis, elas vão ser ultrapassadas. Por quê? Porque nós somos mergulhados no amor divino. Era essa a nossa conversinha de hoje. Obrigado pela atenção. Nós te agradecemos, irmão. Volte sempre. Muito obrigada. Querido Deus, pedimos que nos abençoe e nos auxilie na hora da compreensão dos desígnios que a vida nos oferece como caminhos de evolução constante para junto de Ti. Faça com que possamos compreender cada vez mais o centro do ensinamento de Jesus, seja no seu testemunho de vida, seja em seus ensinamentos. Que aprendamos a amar sempre, e que esse amor possa modificar-nos gradativamente para melhor. Em nome de Jesus, Pai, te oferecemos nosso louvor e nossos corações. Que assim seja. Agora vamos ao passe.